Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de continuar esse trabalho, Senhor. De entrar nos lares, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Falando agora, Senhor, do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por termos essa oportunidade, ó Pai, de falar sobre Ti, ó Deus, de exaltar o Teu nome. Continua abençoando as pessoas que nos ouvem, ó Senhor, que nos veem. Jesus, que essas lições, ó Pai, traga avivamento, Senhor. Traga um avivamento para os lares, ó Deus, assim como traz para as nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Senhor, meus irmãos. Estamos aqui de novo, agora em outro ano, com outra revista, para falar acerca do Espírito Santo. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero agradecer a você que durante todo este tempo de 2020 nos acompanhou, durante essas lições, nesses vídeos, em que podemos compartilhar com vocês algumas das grandes lições que surgiram neste ano, que inclusive se findou aí, que se inicia um novo ano agora em 2021, com a possibilidade de uma melhora, de uma mudança positiva para as nossas vidas. Meus queridos, quero antes de mais nada desejar a vocês um feliz ano novo, que este ano seja um ano abençoado para a sua vida e para a vida da sua família. Que tenhamos saúde, paz e principalmente alegria no Senhor. Se o Senhor Jesus não nos vier buscar neste ano de 2021, estaremos com vocês fazendo estas lições e agora com uma revista que vai tratar de um assunto particularmente atrativo para nós pentecostais. Vamos falar sobre o pentecostalismo na visão do pastor Ezequias Soares. Temos aí uma lição que fala do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Portanto, um tema que vai falar aos nossos corações, que vai confrontar-nos em alguns momentos, e eu espero que você nos acompanhe neste período em que trabalharemos este assunto. Esta primeira lição, ela vai trazer uma conotação geral a partir da visão de um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus no Brasil. Assim como na lição passada, na revista passada, nós falamos sobre Jó, através da perspectiva de um grande pastor, pastor José Gonçalves, dessa vez falaremos do Espírito Santo através da visão do pastor Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB e presidente da Comissão Apologética da CGADB. Ele é graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência da Religião pela Universidade Mackenzie. Também é autor de vários livros aí, e entre eles o Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismos e A Razão da Nossa Fé, todos publicados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Fico feliz de termos essa possibilidade, essa honra de poder tratar de um assunto tão importante como o Espírito Santo, falando na perspectiva de um pastor com tal gabarito. Meus irmãos, se você acabou de entrar no canal, se você está nos observando pela primeira vez, ou seus primeiros acessos, nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, pastoreada e presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E estamos aqui para auxiliar você nas lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021, falando sobre a ação do Espírito Santo, o verdadeiro pentecostalismo. A guisa de introdução, meus irmãos, essa primeira lição que nós trataremos, falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática vai explicar que somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Por isso que eu disse que essa lição, essa revista, principalmente, trará aí maior atratividade ainda para os pentecostais. A leitura bíblica em classe, ela se baseia em alguns textos da Bíblia, principalmente, notoriamente, na carta de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18, versículo 26
e o capítulo 16, versículo 14. Temos aí uma discussão sobre a pessoa do Espírito Santo. É um tema importante, meus irmãos, um tema necessário para que nós nos conversemos sobre ele, principalmente nestes tempos em que, mais do que nunca, é necessário que nós tenhamos a alma avivada, que nós tenhamos contato com Deus, que possamos viver a verdadeira religião, que é o relacionamento direto com Deus. E quem nos auxilia nesse relacionamento, quem possibilita esse relacionamento, é o Espírito Santo de Deus. E já no tópico 1, nós falaremos sobre isso com... Você já sabe quem? Você já conhece muito bem esse meu amigo que está aqui do meu lado para falar sobre o Espírito Santo. Paz, Senhor Diego. Pai do Senhor Júnior, Pai do Senhor, meus irmãos. Que alegria podermos estar juntos em 2021 falando sobre este assunto tão relevante na perspectiva do pastor Ezequias Soares e especialmente sobre essa temática que é o Espírito Santo. Alegria em estar ladeado pela figura do Júnior, essa pessoa tão simpática que sempre contribui com o conhecimento, a mim especialmente, e a você que nos assiste. E nós estamos aqui, irmãos, com este propósito de poder cooperar, colaborar, compartilhar de uma maneira enxuta, mas acreditamos que significativa, para a exposição das suas aulas na EBD. Como o Júnior bem colocou, e eu replico a gratidão de vocês estarem aí nos acompanhando também, ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, pela confiabilidade, e a todos os demais pastores que sustentam a nossa participação aqui. Fica a nossa gratidão por mais uma vez podermos fazer essas exposições. A introdução dessa primeira aula, ela destaca a princípio aquilo que será abordado como um todo durante todo o trimestre. O tema central é o pentecostalismo. A gente percebe que ele é lido a partir da figura do Espírito Santo, e esse pentecostalismo ele será entendido no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Essa primeira lição, especialmente para você que já fez a leitura e já tem esse conhecimento prévio, você vai perceber que ela se limita mais especialmente a um conhecimento bíblico e teológico, tá? A própria introdução, ainda pelo pastor Ezequias, ele ressalta aquilo que se caracteriza nessa figura do Espírito Santo. Desde o batismo no Espírito Santo, que é uma realidade latente no movimento pentecostal, até o exercício dos dons espirituais, que é assuntos que serão melhor abordados em outras lições e não se faz necessário recortá-los agora. O tópico de número 1, irmãos, tem uma temática interessante. Ele fala sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E a gente vai fazendo algumas pinças aqui das argumentações feitas pelo pastor, e a começar por um breve relato que ele faz antecipando os pontos debatidos nesse primeiro momento. Ele inicia com uma indagação. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A própria pergunta feita pelo pastor Ezequias Soares é respondida, consequentemente, por algumas questões, como, por exemplo, a divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos, além de suas obras, que são inclusive temáticas que ele vai explorar agora nesse primeiro momento, a começar pela divindade. Com relação à divindade, a primeira posso chamar de desconstrução que algumas pseudo-teologias aplicam, que alguns pensamentos equivocados aplicam até na própria mídia, na própria internet ou na própria mídia impressa, é justamente a desconstrução da figura do Espírito Santo como divino. Você vai encontrar a exposição da expressão deidade, que nesse quesito especialmente revela a divindade do Espírito Santo, e inclusive nesse primeiro momento ele vai
elencar alguns textos que podem sustentar essa deidade do Espírito, essa figura divinal. A gente consegue perpassar, a priori, pela manifestação do Espírito Santo na fórmula batismal. Quando nós lemos o Evangelho segundo escreveram Mateus, capítulo 28, Jesus utiliza uma frase categórica com relação ao batismo. Ele vai dizer que essas pessoas que passariam por esse processo seriam batizadas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então nós temos uma equidade, nós temos uma igualdade. Naturalmente que alguém, por conta da semântica, por conta da língua portuguesa, enfim, e a gente não consegue nivelá-los na mesma escala, vai entender que o Espírito Santo, por ser mencionado por último, logo é inferior. Esse pensamento é absurdamente equivocado. Isso é simplesmente uma regra por conta da língua e não necessariamente um critério de superior ou inferioridade. Um outro elemento importante que a gente pode encontrar nesse primeiro momento, ainda com relação à divindade, é justamente um conceito veterotestamentário. Uma fala de Davi, em 2 Samuel, capítulo de número 23, ele já está no final de sua vida e você consegue perceber na altura dos versos 2 e 3 que ele faz uma relação aclopando a figura divina, Deus especialmente, como primeira pessoa da Trindade, com a figura do Espírito Santo. E essa relação construída por Davi, num contexto veterotestamentário, é uma relação perfeita porque ele entende Deus e o Espírito como uma mesma pessoa. De igual modo, já num contexto neotestamentário, o apóstolo Paulo vai abordar isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que inclusive é um texto posto na nossa revista. Ele vai dizer o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Perceba que uma relação semelhante à feita por Davi no contexto veterotestamentário é replicada com outras palavras por Paulo num contexto neotestamentário. Há uma alternância entre os nomes Deus e Espírito Santo, respectivamente, tanto naquele quanto neste texto. Um outro momento onde a gente consegue perceber essa figura do Espírito Santo e a sua respectiva divindade se limita ao livro histórico de Atos, no capítulo de número 5, os versos 3 e 4, quando entra em cena as figuras de Ananias e Safira. E nós entendemos todo o contexto, para você que conhece a história, eles mentiram e mentiram ao Espírito de Deus. Então nós temos uma outra relação bíblica que consegue convergir essa autoridade absoluta, tanto a Deus quanto respectivamente ao Espírito Santo. Num segundo momento, ainda falando exatamente sobre a figura do Espírito Santo e tentando perpassar por essas respostas que o próprio pastor Ezequias Soares nos traz, nós temos a ideia da personalidade, porque o Espírito Santo tem personalidade, é uma pessoa. E aqui nós temos os elementos que são constitutivos dessa personalidade, a saber, intelecto, a emoção e a volição. Quando você pensa a ideia do intelecto, você relaciona ela à ideia da inteligência e do raciocínio. Você olha, por exemplo, para Romanos capítulo 8, versículo 27, e você vai se deparar com uma expressão que diz: não entristeçais o Espírito Santo, que na realidade está em Efésios capítulo 4, versículo 30, e que representa o Espírito como um sujeito emotivo e que pode se entristecer. Você lê, de fato, Romanos capítulo 8, versículo 27, você percebe o Espírito que intercede pelo sujeito e, portanto, faz uso de inteligência, de racionalidade. Como disse num segundo momento, um sujeito que tem suas emoções, né? A sua divindade exibe as emoções e, consequentemente, ele ama e pode se entristecer. Por isso, Paulo, exortando, agora sim, a igreja em Éfeso, na altura do capítulo de número 4, verso 30, ele vai dizer para aquela igreja e, consequentemente, para nós, no contexto atual, para que não viéssemos entristecer a figura do Espírito Santo. Pensar o Espírito Santo a partir de uma personalidade intelectual, emocional, é também pensar o Espírito Santo a partir de uma personalidade volitiva. O Espírito Santo tem vontades, isso é, ele tem uma vontade própria.
É óbvio que existem outros textos para fundamentar isso, mas dialogando a partir dessa perspectiva, você vai encontrar o texto ainda no livro de Atos, em decorrência das viagens missionárias de Paulo, o apóstolo, já após a sua conversão. Você percebe no capítulo 16, verso 7, que o Espírito Santo não permite que Paulo e sua comitiva se dirigissem à região da Bitínia. É claro que quando nós lemos essa história e nos impactamos com ela, existe também da parte de Paulo e respectivamente da sua comitiva uma sensibilidade para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Abro um parênteses e aplico isso para nós num contexto odierno. O Espírito Santo sempre dialoga com o sujeito, né? Somos nós cristãos. Ele fala e nós conhecemos a sua voz. Agora, cabe a nós também sermos sensíveis para aplicar a recomendação que o Espírito Santo nos dá. Por fim, nesse primeiro diálogo apresentado pelo pastor Ezequias com relação à revelação do Espírito Santo nas Escrituras, nós temos os atributos divinos. E aí, nesses atributos, num primeiro momento, o que se apresenta são aqueles entendidos como incomunicáveis, né? Ou metafísicos. São as duas relações feitas pelo pastor. Com relação ao atributo incomunicável, você provavelmente está mais acostumado, a título de senso comum, em enxergar estes que mencionarei, que inclusive estão postos no nosso material, relacionados a Deus, como por exemplo a onipotência. Não é tão comum você ouvir a onipotência vinculada à figura do Espírito Santo, mas ele é onipotente. Aliás, se você for se referenciar, existem outros momentos em que isso é possível ser enxergado, mas em Atos capítulo 2, especialmente o versículo de número 4, a gente consegue perceber essa potência justamente porque ali o Espírito Santo está posto como uma fonte de poder. É um texto sacro, o capítulo de número 2 revela o dia de Pentecostes, o 50º, os 50 dias depois da Páscoa, especialmente da ascensão de Cristo, né? Ele é assunto aos céus, o cenáculo, os irmãos estão há 10 dias, e a gente consegue fazer essa contabilidade justamente porque a Páscoa até o Pentecostes nós tínhamos 50 dias, por isso o nome 50º. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso fala de fonte de poder. Isso, consequentemente, revela a onipotência como um atributo incomunicável do Espírito Santo. Por conseguinte, você consegue perceber que o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. E a gente está mais acostumado nessa ideia do conhecimento pleno com a palavra onisciência, que também está muito atrelada à figura da primeira pessoa da Trindade, mas que também é revelada no Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, você percebe uma citação magnífica de Paulo, quando ele insere a figura do Espírito Santo como intercessor que ajuda a nós, enquanto sujeitos fracos, falhos e falíveis, e, sobretudo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu, sinceramente, Júnior, falta argumento para conseguir pensar o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, né? É claro que existem argumentos para isso, mas pense você o papel que o Espírito Santo desempenha a nosso favor quando faz essa intercessão ao nosso favor. E isso figura agora um atributo incomunicável, além da onipotência, consequentemente a onisciência. E por fim, ainda nessa ideia do metafísico, nós precisamos enxergar o Espírito Santo como sujeito eterno, né? Lembra quando o salmista expressava o Deus que de eternidade a eternidade é Deus? Isso figura também sobre o Espírito Santo, porque a nossa perspectiva não é politeísta, a gente não faz distinção entre a figura do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É complexa a discussão e eu reconheço isso, mas se fizermos assim, nosso discurso seria politeísta, né? E nós não o somos, nós cremos na Trindade. Consequentemente, por essa perspectiva, o autor anônimo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, revela essa eternidade do Espírito Santo. Mas para fechar o raciocínio,
nós temos os atributos comunicáveis. Falamos dos incomunicáveis, do metafísico, mas nós temos os comunicáveis e, consequentemente, aqueles que são naturais, que é a santidade, que é a verdade e a sabedoria. Mas, Diego, você limitaria apenas estes atributos comunicáveis ao Espírito Santo? Não necessariamente, existem muitos outros. Mas com estes e com uma passagem especialmente de João capítulo 14, verso 26, nós nos lembramos que o Espírito Santo, o Consolador que o Pai enviará, dizia Jesus em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que tenho dito. Não dá para aqui trazer de fato a definição para essa ideia do Consolador, porque é algo que será abordado na próxima lição. Mas é justamente por aqui que a gente consegue perceber a importância do Espírito Santo. Aliás, você consegue, inclusive, para finalizar o raciocínio, entender e combater falsas heresias, que são, se a heresia é falsa naturalmente, que são aplicadas e que podem ser encontradas especialmente na internet, em livros, como na Torre de Vigia, na então Sentinela, que entende o Espírito Santo como uma força ativa. O Espírito Santo não é uma força ativa. Essa ideia do Sr. Charles Russell é uma ideia antibíblica, que foi inclusive sustentada por seus discípulos, e inclusive por um pensamento hoje que é a Testemunha de Jeová. Nós não concordamos com esse posicionamento, nós não vemos e não enxergamos o Espírito Santo como uma força ativa. Ele tem força, mas ele é o onipotente, ele é o onisciente, ele é onipresente. Ele é Deus, assim como o Pai e semelhante ao Filho. Mas eu volto o raciocínio para o meu amigo Júnior, que vai dialogar com você o segundo tópico de hoje, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Pois não, Júnior? Obrigado, Diego. Meus irmãos, já começamos a entender o que é o Espírito Santo, quem é essa pessoa que faz parte da Trindade. Inclusive, vou tocar nesse ponto que o Diego levantou. Não é uma doutrina fácil de se entender. A Trindade é um mistério, mas, ao mesmo tempo, precisamos observar para não cairmos no problema, né? na questão do triteísmo, do politeísmo, de pensar em três deuses, quando, na verdade, adoramos a um único Deus. E este Deus se interrelaciona. Para ficar mais fácil para você, pensa o seguinte: nós pentecostais, principalmente aí majoritariamente assembleianos, temos como concepção a tricotomia, a ideia de que somos três em um. Nós temos corpo, alma e espírito. Você tem três seres dentro de você, basicamente: um corpo, alma e espírito. Já se parou para pensar quantas vezes você discutiu consigo mesmo e contra-argumentou consigo mesmo acerca de alguma decisão? Quantas vezes você disse, vou fazer, e havia uma voz dentro de você, não faz não. E o outro dizia, não, peraí, dá pra gente dividir. Como se fosse uma discussão mesmo, em grupo, dentro de você. Aí você fala, nossa, eu acho que eu tô ficando louco. Não, na verdade, há um outro ser dentro de você, que basicamente nós tratamos de entender fazendo essa divisão entre uma parte material e uma parte espiritual, corpo, alma e espírito. Deus é três em um e ele se interrelaciona. A essa interrelação entre os componentes da Trindade tem um nome. E aí o pastor Ezequiel Soares trouxe esse nome para nós nessa discussão desse segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Se chama pericorese, é a relação intratrinitariana. Palavra grande, né? Intratrinitariana. Esse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, você observa principalmente na oração sacerdotal, em João 17, né? E você vai observar ela em todos os versículos que tem o componente da Trindade envolvido. Fórmula batismal, o encontro em que Jesus, ao ser batizado, o Pai fala do alto e o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, repousa sobre Cristo. Nós temos, durante todo o período em que Jesus está na terra, fazendo a sua função, observando a sua obra, estabelecendo o seu reino,
a ação do Espírito Santo e a ação de Deus Pai. Portanto, esta ação trinitária e este relacionamento trinitariano, ele é muito íntimo. Essa doutrina, ela surgiu a partir de um estudioso chamado João Damasceno, lá no século VII depois de Cristo. Entre os anos 675 e 749 foi o período em que João Damasceno viveu. E ele estava muito confuso com relação à Trindade. Ele ficou pedindo a Deus, Deus, como eu posso entender essa questão tão complexa que é a Trindade? Numa certa feita, ele dobrou seus joelhos no seu quarto e pediu a Deus um esclarecimento maior sobre isso. Se Deus, que o teu Espírito Santo me ajude a entender como vocês são três e são um. De repente, ele sentiu vontade de olhar pela janela. E quando ele olha pela janela, ele vê crianças brincando numa brincadeira de roda, em que havia uma criança que ia para o centro e outras que ficavam rodando, dançando em volta. A partir daí, o Espírito Santo o iluminou a entender a Trindade a partir daquela dança. Tanto é que pericorese muitas vezes é conhecida como a dança da Trindade. Basicamente, as três pessoas que formam Deus, que são Deus, eles intercalam-se, na verdade, no modo como aparecem. Quando Jesus está em evidência, o Pai e o Espírito Santo lhe dão auxílio, fortalecem, fazem com que tudo o que Jesus tem a fazer seja realmente bem sucedido. Quando a figura do Espírito Santo vem para o centro da roda nessa dança, aí o Filho e o Pai o dão assessoria. Quando é a vez do Pai exercer as suas funções, o Filho e o Espírito Santo o ajudam. Ora, você percebe muito isso durante toda a Bíblia. Em Gênesis, o Deus Criador está lá comandando as coisas. O Espírito repousa sobre as águas, anda sobre as águas. O Filho é o agente da criação. A Trindade está ali. Quando Jesus está em seu ministério, o Pai lhe valida, o Espírito o ajuda até o último instante. E é o Espírito quem o ressuscita, é Ele quem fortalece toda a ação no ministério de Jesus. A mesma coisa acontece na ação agora do Espírito Santo, em que Jesus ouve o Espírito que intercede por nós, que geme a nosso favor, como bem disse o pastor Diego. Portanto, essa relação é uma relação de intimidade profunda, ao ponto que Jesus diz, eu e o Pai somos um. A mesma coisa acontece na relação entre o Espírito Santo e Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Eles são um. Eles se relacionam em uma profunda intimidade. Sabe o que é mais legal? Jesus nos disse que Ele quer trazer nós para essa dança. Ele diz, assim como o Pai e eu somos um, nós também seremos um com Ele. Nós também entraremos em pericorese, nessa relação muito íntima com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos adotou, nos chamou para a sua família, nos fez entrar nessa roda, nessa dança. Este é o primeiro ponto que dá esse entendimento acerca do que é a pericorese e de onde veio, através de João Damasceno. E nós vemos que essa relação de um estando no outro, ela é bastante observada na Bíblia. João capítulo 14, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, inclusive ele é citado várias vezes esse capítulo e esse versículo, para falar dessa relação intratrinitariana. Num segundo momento, há uma discussão acerca de se o Espírito Santo deve ser adorado ou não. João 16, 14 vai dizer que o Espírito Santo tem a função de glorificar o Filho. Mas há uma confusão aí. Muitas vezes as pessoas acham que por causa disso, por ser o Espírito Santo o estimulador da adoração ao Pai e ao Filho, que ele não deva ser adorado. Não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo, ele age em nosso coração fazendo esta propulsão à adoração, estimulando-nos a ter esta visão beatífica, como dizem os teólogos. O que é a visão beatífica? É o olhar diretamente para Deus, é o sentir a presença do Senhor, é o entrar dentro da sala do trono e falar diretamente com Deus. É Ele quem nos impulsiona a isso, porque nós mesmos,
com a nossa própria capacidade, com a nossa alta espiritualidade, não chegaríamos até Deus. Mas porque é o Espírito Santo que nos impulsiona, nós temos ousadia e liberdade, como fala Paulo, a entrar diretamente na sala do trono, sentar no colo do Pai e falar diretamente com Ele. Essa função do Espírito Santo, auxiliando-nos aqui na Terra, nos incentiva a adorar o Filho, nos incentiva a adorar o Pai. Mas isso não significa que Ele não deva ser adorado. Muito pelo contrário, o Espírito Santo é adorado no efeito prático da pericorese. Ou seja, quando eu adoro ao Filho, estou adorando ao Pai. Quando eu adoro ao Pai, estou adorando o Filho e ao Espírito. Quando eu adoro o Filho, estou adorando ao Espírito também. Eles não têm ciúmes, não há hierarquia entre eles. Como eu disse, é uma dança de roda. Quando um está em evidência no centro da roda, os outros o apoiam. Mas isso não faz com que um seja maior do que o outro. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito não é maior do que o Pai. Não há nenhuma relação de superioridade entre eles. Muitas vezes, no nosso modo prático de enxergar as coisas, caímos no erro de imaginar o Pai em primeiro lugar, o Filho em segundo e o Espírito em terceiro. Até porque enxergamos Jesus obedecendo ao Pai durante o seu ministério terreno. Porém, lembremos que isto não é uma função de hierarquia. Não existe superioridade entre um e outro. Na verdade, naquele momento, Jesus estava no centro da roda. O Pai e o Filho e o Espírito Santo o auxiliavam. Portanto, aí havia, sim, direcionamento, cuidado, proteção. Na força do Espírito Santo, Jesus fez todos os milagres, cuidou da natureza, interferiu na natureza, propulsionado pelo poder do Espírito Santo. Portanto, não há relação hierárquica aí. É bem claro isso. Na verdade, apenas uma questão de evidência e suporte. Esse é o efeito prático da pericorese. Quando você adora um, você está adorando, na verdade, toda a Trindade. Eles não vão ficar com ciúmes, eles não vão brigar entre si porque você está adorando mais a um ou mais ao outro. Pode ficar tranquilo. Adore o Espírito Santo de Deus, que Jesus estará sorrindo e o Pai também. Adore ao Pai, que o Filho estará sorrindo e o Espírito também. E você vai entender que, na verdade, estamos adorando a um único Deus, ainda que manifesto em três pessoas. Aqui, nessa lição, Ezequias Soares ele cita o credo de Atanásio. Eu não vou ler o credo de Atanásio, que é um pai da igreja, foi escrito no quinto século depois de Cristo. Primeiro porque você vai confundir um pouco, né? Eu brincava aqui antes, por trás das câmeras, lendo o credo de Atanásio para os nossos amigos, e a gente já percebeu que fica um negócio bem confuso se você tentar entender ele ou apenas ouvindo. Por isso eu não vou ler o credo de Atanásio, mas incentivo você a entrar na internet, em vários lugares do Google, ao credo de Atanásio para você ler, até em várias versões, inclusive o latim e o grego. Leia o credo de Atanásio. É uma síntese da fé trinitariana e você vai ver que é muito legal. Estude ele. Mas o último o ponto 27, citado aí pelo Ezequias Soares, ele vai falar exatamente: todas as três pessoas são coeternas e coiguais entre si, de modo que em tudo que foi dito acima, tanto a unidade em trindade como a trindade em unidade deve ser cultuada. É uma prova através do credo de Atanásio que, tanto adorando ao Pai, Filho ou Espírito, indistintamente, qualquer um que você adorar, você na verdade estará adorando a Trindade, portanto não tem medo de cometer qualquer tipo de problema relacionado a isso. O último ponto desse tópico 2 vai falar sobre a consubstancialidade entre a pessoa do Filho e a do Espírito Santo. Quando Jesus diz que vai trazer outro Consolador, ele usa a expressão halos. Halos é do mesmo tipo, outro do mesmo tipo. Tá? Eu busquei lá na referência de Strong o significado da palavra primitiva. Se você gosta da referência de Strong, está lá no artigo 243. Outra do mesmo tipo. Halos é a palavra para outro do mesmo tipo, de um tipo semelhante. Ela se difere, e aí nós vamos falar com um pouco mais de síntese lá na segunda lição, do heteros, que é outro de tipo totalmente diferente. Portanto, a expressão usada halos identifica o Espírito Santo como uma pessoa pertencente à Trindade.
halos do mesmo tipo. Ela é igual a Jesus. Jesus promete que virá outro Consolador, alguém que é igual a Ele, para consolar aqueles, nós, né, os seus discípulos e nós, enquanto Cristo está assunto no céu. Então nós temos aí toda essa alegria de principalmente saber que Ele aqui na Terra exerce a função de consolador. No grego, parakletos ou paráclitos, e no latim, advocatus, ou seja, nosso advogado. Meyer Pirma, ele fala isso muito bem. Enquanto Cristo é paráclito, ou seja, advogado no céu, o Espírito é o nosso paráclito na terra, é nosso consolador e nosso advogado na terra. Por isso temos a ação do Espírito, paralela à ação de Jesus Cristo no céu, aqui na terra, nos consolando, nos ajudando, advogando a nossa causa, para que nós possamos, enfim, sermos como Paulo disse, mais que vencedores por Cristo Jesus. Para encerrar, nós falaremos no tópico 3, o Espírito Santo que age no mundo e no ser humano. E aí eu vou devolver a palavra ao meu amigo Diego para nos explicar acerca desta ação do Espírito Santo, tanto no mundo como em nós. E aí, Diego? Muito bem, Júnior. O terceiro tópico, meus irmãos, depois dessa exposição feita pelo Júnior, nós temos o Espírito Santo que age no mundo e, respectivamente, no ser humano. A impressão que nós temos, e aí pelo viés, pela perspectiva do pastor Ezequias Soares, já ia dizer pastor José Gonçalves, pelo costume, Júnior, do último trimestre, ele vai dar a impressão de que isso acontece do macro para o micro, entendendo o macro como cosmos ou como mundo, entendendo o micro como igreja, no seu sentido de regra proporcional. A priori, nós temos a ideia do Espírito agindo no cosmos, agindo no mundo especialmente. E aqui, a priori, a citação da ação do Espírito Santo na criação e preservação do planeta Terra. A citação é de Gênesis capítulo 1, aliás, é o texto da criação, capítulo 1, verso 1. Inclusive diz do Deus que no princípio cria céus e terra, traz à existência aquilo que não existe. E verso 2, sem me deter aos discursos existentes entre 1 e 2, nós temos o Espírito agindo, né? Agindo como aquele que paira sobre a face das águas. Consequentemente, se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 104 e ler todo este Salmo, você vai se deparar com uma linda poesia que elucida, que evidencia tanto a criação quanto a preservação do cosmos, a preservação do universo. E o Espírito Santo age decisivamente nessa preservação. O mundo é dinâmico e a ação do Espírito Santo faz com que esse mundo permaneça. Então ele não atua simplesmente na criação, mas consequentemente também na preservação. Você olha para o primeiro discurso do pastor Ezequias Soares no tópico de número 13, especialmente sobre o mundo, e você vai perceber que ele encerra seu depoimento falando sobre a atuação do Espírito Santo no dia a dia. Ele traz, inclusive, alguns elementos aqui, como um diagnóstico complicado, uma ação milagrosa, uma aprovação num concurso concorrido, enfim. E isso me fez lembrar de uma aplicação feita pelo pastor Hernandes, quando há anos ouvi e achei interessante, gravei no coração, quando ele fazia uma relação sobre a ideia do extraordinário e do ordinário. Nós, irmãos, não só enquanto cristãos, enquanto seres humanos, nós temos uma tendência viciosa de lembrar aquilo que é extraordinário. Se algo extraordinário acontece com você, você evidencia, você publica, você compartilha, você testemunha, você testifica e etc. Mas a gente não dá muito valor para o ordinário. E o fato é que o ordinário nos submete todos os dias. Por exemplo, hoje mesmo, se você está me assistindo, é porque hipoteticamente você levantou, respirou, fez a sua higiene bucal, sua higiene pessoal, provavelmente, se não está em jejum, tomou o seu café da manhã, está aqui acompanhando essa aula, fazendo uso de razão, fazendo uso dos sentidos, da visão, de uma anotação, enfim, tudo isso são feitos ordinários. E nós nos esquecemos de valorizá-los, mas que eles acontecem e muito especialmente pela ação do Espírito Santo,
Então valorize essas importâncias que nos ocorrem todos os dias e não simplesmente potencialize os fatores extraordinários. Por conseguinte, o pastor Ezequias fala sobre o plano divino da salvação. Aqui, a impressão que me dá é que é uma construção ou uma linha do tempo, né? Isso levando em consideração a forma como a Bíblia está disposta. Porque você, inclusive, um critério cronológico. Você olha para as citações que o pastor Ezequias faz e você consegue colocá-las em uma linha do tempo. Porque ele começa com a nação escolhida de Israel, com uma citação inclusive de Pedro, uma citação neotestamentária em suas cartas. Consequentemente, ele faz menção aos profetas, que aliás, 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 e o 21 especialmente, vai dizer que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então você percebe que o Espírito de Deus se manifestava sobre o ministério profético. Mas a liderança, e essa liderança, tanto aquela exercida por Moisés, consequentemente por Josué, respectivamente pelos juízes e depois, por conseguinte, pelos monarcas, também evidenciam a manifestação do Espírito Santo. Um dos textos que eu posso me utilizar é o de Números capítulo 11, versículo 25, quando a gestão de Moisés estava pesada, aparentemente, seu sogro Jétro lhe dá um conselho: olha, é melhor que você fatie essa árdua missão, coloque homens, né, anciãos que possam ser responsáveis por números micro ou macro e que auxiliem na sua gestão. E o texto é enfático em dizer que o Senhor retira do Espírito que está sobre Moisés e deposita sobre estes anciãos para auxiliarem na gestão. Então perceba que o Espírito Santo age decisivamente na liderança. E aí nós temos exemplos, juízes como Otiniel, Gideão, Sansão, o monarca Davi vai evidenciar isso, inclusive na unção de Samuel, no capítulo 16 do primeiro livro histórico com esse nome. O outro fator interessante, ainda nesse segundo momento, do terceiro tópico, é que o Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. A referência para isso é a fala de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Aliás, essa ideia, ela é uma ideia problematizada nos evangelhos, e aí a gente pode argumentar isso melhor em outro momento, do Espírito que convence o sujeito do pecado, da justiça, do juízo. Mas aqui, o primeiro contato, e que fique claro, o pecador não tem esse entendimento teológico, porque esse entendimento é surreal para aquele momento, mas em breve, com o passar dos dias, ele vai perceber que é o Espírito Santo quem foi o mentor para convencê-lo da sua precariedade, do seu estado pecador e de convencimento. Isso é fundamentado justamente pela figura de Paulo, o apóstolo, no capítulo 12, verso 3, da sua primeira carta aos Coríntios. Mas eu fecho o raciocínio com a terceira exposição do pastor Ezequias e agora com especificidade sobre a vida humana. Aqui nós temos no Novo Testamento o registro do início do que se chama a dispensação da plenitude do Espírito, a começar com o dia de Pentecostes, que prefigura a fala de Joel na altura do capítulo 2, verso 28, o início da efusão do Espírito, como já mencionamos, o dia de Pentecostes. Consequentemente, nós percebemos que na atualidade o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes e essa atuação ela é evidenciada na perspectiva do pastor Ezequias por dois importantes elementos. A priori, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, Paulo problematiza isso com muita eficácia. Já mencionamos isso em outro momento. O fruto, que é único, mas que se divide em 9 aspectos. Se é um fruto, pense uma polcã e pense 9 gomos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas perceba que o pastor também argumenta que o Espírito Santo continua atuando em mim e em você por evidenciar os dons do Espírito. E aí Paulo vai dialogar isso no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Há um livro do pastor Elinaldo Renovato que ele fala especialmente sobre dons espirituais
e ministeriais. Mas, naturalmente, que não é só o pastor Elinaldo que comenta sobre isso. Aliás, ele se fundamenta muito na teologia sistemática de Eurico Bergsten e, sobretudo, em pensamentos de Martyn Lloyd-Jones, né, que fala também sobre essa manifestação dos dons do Espírito. Mas em outro momento dialogaremos com especificidade sobre isso. Aqui o que dá para adiantar é que em relação aos dons espirituais, nós temos os chamados dons de revelação, palavra do conhecimento, sabedoria e discernimento, os dons de poder, que se limita à fé, os dons de curar e operação de milagres, e consequentemente os dons de elocução, que evidenciam a profecia, o falar em línguas e a interpretação das línguas, a variedade das línguas e a interpretação das línguas. Eu fecho o raciocínio desse terceiro momento, irmãos, com uma fala de Stanley Horton, quando ele escreve a teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, e ele destaca uma frase que está aí no seu subsídio, que diz: a presença do Espírito Santo em nós, a partir do momento da salvação, visa manter-nos em equilíbrio. Isso que vou dizer não está aqui no trecho, mas eu fiz uma associação com a proposta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A relação, de maneira muito simplista, é que, por que razão Paulo coloca vinho e faz um contraponto com a presença do Espírito Santo? A ideia do vinho gerar contenda é dissensão, uma vez que o sujeito embriagado, o sujeito que é ébrio, ele não tem noção nenhuma do que faz, hipoteticamente. Aliás, você olha para um sujeito que está nessa condição e que está embriagado, ele não faz uso de razão, portanto, ele evidencia o desequilíbrio. Consequentemente, o sujeito que é cheio do Espírito Santo, ou que procura encher-se dele, é um sujeito que vai evidenciar o equilíbrio. Se tem alguma coisa que o Espírito Santo causa em nós, irmãos, além de outras ações e reações, e eu não quero me limitar a elas, porque isso é muito pessoal, eu não quero invadir a sua privacidade, a sua experiência com o Espírito Santo, mas se tem algo que o Espírito Santo nos impacta, é com relação ao equilíbrio. Ele nos dá moderação, ele nos faz ser seres comedidos e equilibrados. Essa é uma das evidências do Espírito Santo em nós. E eu volto a palavra para o Júnior, para que ele conclua essa importante lição que introduz esse trimestre, que será tão importante para todos nós, até o mês de março, querendo Deus, dialogando sobre o Espírito Santo numa perspectiva pentecostal. Pois não, Júnior? Meus irmãos, tivemos uma boa aula, introduzimos o pensamento acerca do Espírito Santo na perspectiva do pastor Ezequias Soares e traremos ainda muitas coisas aí no decorrer desse trimestre. Portanto, eu incentivo você, acesse o nosso canal, AD Prudente Oficial, se inscreva nele, adiciona, tecla no sininho, tá bom, para você acompanhar as notificações. Dá um like, dá um dislike, dá um feedback para nós através do seu comentário. Faça aí a sua inserção acerca do que você entende acerca do Espírito Santo, qual é a sua dificuldade na hora de entender este relacionamento do ser humano com o Espírito Santo. Através desta lição, nós introduzimos acerca da importância de pensar acerca dessa atuação do Espírito Santo de Deus a nosso favor, nosso relacionamento com Deus através da ação do Espírito Santo. Portanto, nós pedimos a você, nos dê o seu feedback, participe conosco e nos acompanhe durante todo este período em que falaremos deste assunto tão importante. Eu agradeço a sua participação, agradeço aqui o meu irmão Diego junto conosco e, se Deus quiser, Cristo não voltando, estaremos de novo compartilhando com vocês mais uma vez essa lição bíblica do primeiro trimestre de 2021. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Júnior, satisfação mais uma vez estarmos juntos, e a nossa expectativa, querendo Deus, é que em 2021 nós possamos mais uma vez contribuirmos com você por intermédio da palavra do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz.